Olá, sejam bem-vindos ao canal Parábolas da Vida. Nossa missão é compartilhar desde parábolas enriquecedoras até passagens inspiradoras e transmitir ensinamentos atemporais que iluminam o caminho daqueles que buscam compreensão espiritual e orientação. Hoje contaremos a história da tentação no deserto. É um relato bíblico encontrado nos evangelhos de Mateus 4, do 1 ao 11, Marcos 1, do 12 ao 13 e Lucas 4, do 1 ao 13. Após emergir das águas do Rio Jordão, onde cada gota parecia testemunhar a transição de Jesus de uma vida de relativa obscuridade para uma missão divinamente designada, ele se viu imerso em um silêncio solene. O ar vibrava com o eco do batismo, uma cerimônia que marcou o início de sua jornada terrena em direção ao cumprimento das profecias antigas. Guiado pelo Espírito Santo, que pairava sobre ele como uma brisa suave em meio ao calor abrasador do deserto, Jesus sentiu o chamado do deserto como uma voz sussurrante em seu coração. Conforme seus pés descalços tocavam a terra árida, a areia quente queimava, enviando uma sensação de ardência que contrastava com a frescura da água do batismo. No entanto, ele não hesitou, pois sabia que essa jornada era necessária para sua preparação espiritual. Ele partiu para um lugar árido e remoto, onde o calor do sol parecia derreter os próprios pensamentos e as multidões que o cercavam no Rio Jordão se dissipavam no horizonte. Cada passo era uma meditação silenciosa, um ato de entrega à vontade divina que o guiava através das dunas ondulantes e das rochas ásperas do deserto. À medida que o sol escaldante se erguia no céu, lançando sombras compridas sobre as dunas douradas, Jesus encontrou refúgio sob a sombra das rochas, onde a luz do dia parecia mais suave. O céu acima era um profundo azul, pontilhado por nuvens brancas como flocos de algodão, e a vastidão do deserto se estendia até onde a vista podia alcançar, uma paisagem de beleza árida e majestosa. A solidão do deserto era palpável, envolvendo Jesus como um manto silencioso, mas ele não se sentia só. Em cada sussurro do vento e em cada raio de sol que penetrava as fendas das rochas, ele sentia a presença reconfortante de seu Pai Celestial, uma presença que transcendia as fronteiras do espaço e do tempo. Enquanto avançava em direção ao coração do deserto, Jesus estava determinado a buscar um tempo de reflexão e comunhão com o Pai. Cada momento era uma oportunidade para contemplar as Escrituras e para se preparar espiritualmente para os desafios que estavam por vir. Ele sabia que o deserto era um lugar de teste e provação, mas também era um lugar de revelação e renovação espiritual. Assim, com determinação e humildade, Jesus entregou-se à vontade de Deus, confiante de que, mesmo nos momentos mais áridos e solitários do deserto, ele nunca estava verdadeiramente sozinho, pois o Espírito Santo o guiava e o Pai Celestial estava sempre com ele, envolvendo-o em seu amor eterno. Ao chegar a um local isolado entre as rochas, Jesus encontrou um refúgio que parecia estar imune ao tempo e à agitação do mundo exterior. O silêncio ali era profundo e penetrante, interrompido apenas pelo ocasional sussurro do vento entre as fendas das rochas. As paredes de pedra erguiam-se como sentinelas ao redor dele, oferecendo proteção contra os elementos e uma sensação de paz que envolvia seu ser. Foi nesse ambiente de tranquilidade que Jesus iniciou seu jejum de 40 dias e 40 noites. Cada amanhecer trazia consigo uma nova jornada espiritual, uma oportunidade para se aprofundar na comunhão com o Pai Celestial. Nos primeiros dias, ele se entregou à oração fervorosa, buscando forças e discernimento para a missão que estava por vir. À medida que o tempo passava e as noites se sucediam, a fraqueza do jejum começou a se fazer sentir. A fome era uma presença constante, um lembrete físico de sua humanidade, mas ele persistia, confiante na providência divina que sustentava não apenas seu corpo, mas também sua alma.
No entanto, à medida que os dias se arrastavam e a fraqueza física se intensificava, uma presença sinistra começou a se manifestar no deserto. O ar parecia vibrar com uma energia sombria, uma sensação de perigo iminente que se insinuava nas sombras das rochas e se escondia nos redemoinhos de poeira. E então, como uma sombra emergindo das profundezas do deserto, o diabo apareceu diante de Jesus. Sua presença era palpável, uma aura de escuridão que contrastava com a luz radiante que emanava do Filho de Deus. Seus olhos faiscavam com malícia, enquanto ele observava Jesus em seu momento de fraqueza física e espiritual. O diabo, astuto e ardiloso, percebeu a oportunidade diante dele. Ele sabia que o momento era propício para tentar Jesus, para desviar seu foco da vontade do Pai e desviar seu coração do caminho da retidão. Com palavras doces e enganosas, ele tentou seduzir Jesus com promessas de conforto, poder e glória terrena. No entanto, Jesus permaneceu inabalável em sua fé e determinação. Ele rejeitou as tentações do diabo com autoridade e convicção, citando as Escrituras sagradas que eram sua fonte de força e inspiração. Mesmo em seu momento de fraqueza, ele encontrou poder na palavra de Deus e resistiu ao mal que se apresentava diante dele. Assim, no silêncio solene do deserto, a batalha espiritual se desenrolou, com o Filho de Deus emergindo vitorioso sobre as artimanhas do diabo. Sua resistência firme e inabalável foi uma demonstração do poder divino que habitava nele. Um testemunho da sua missão redentora e do seu compromisso inquebrantável com a vontade do Pai. O calor abrasador do deserto envolvia Jesus enquanto ele permanecia em jejum, o estômago vazio rosnando em protesto. Cada grão de areia parecia gritar uma necessidade física urgente, enquanto o sol implacável castigava sua pele. Foi neste momento de fraqueza física que o diabo, como uma sombra sinistra se movendo entre as dunas, lançou sua primeira tentação. Se és o Filho de Deus, sua voz sibilante ecoou no ar escaldante, carregando consigo uma promessa sedutora de alívio imediato para a fome que atormentava Jesus. Ordena que estas pedras se transformem em pães. As palavras do diabo eram como gotas de mel em meio à aridez do deserto, tentando seduzir Jesus a usar seu poder divino para satisfazer suas necessidades físicas. Mas o Filho de Deus permaneceu inabalável, resistindo à tentação com uma firmeza que desafiava a própria gravidade. Com uma voz calma, mas carregada de autoridade, Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Suas palavras não eram apenas uma recusa à oferta do diabo, mas uma afirmação profunda de sua dependência de Deus para sustento físico e espiritual. O diabo, persistente em sua tentativa de minar a determinação de Jesus, conduziu-o até o ponto mais alto do templo em Jerusalém. Lá, eles estavam cercados pela grandiosidade e pela santidade da estrutura sagrada, com vista para a cidade sagrada e para o povo que fluía pelas ruas abaixo. Era como se estivessem no topo do mundo, observando tudo o que estava abaixo deles. Com uma voz que ecoava entre as paredes do templo, o diabo lançou seu próximo desafio a Jesus. "Se és o Filho de Deus", ele provocou, seus olhos brilhando com malícia, "lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra." A tentação era intensa e sedutora. O diabo oferecia a Jesus a oportunidade de demonstrar sua divindade de forma dramática e espetacular, lançando-se do alto do templo para ser resgatado pelos anjos de Deus. Era uma tentação de buscar glória e reconhecimento terrenos, uma oportunidade de impressionar as multidões com um milagre espetacular. No entanto, Jesus permaneceu inabalável em sua fé e determinação.
Ele recusou-se a colocar Deus à prova, reconhecendo que sua missão não era sobre espetáculos ou demonstrações de poder, mas sim sobre amor, humildade e obediência à vontade do Pai. Com uma voz calma e firme, Jesus respondeu ao diabo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Suas palavras ecoaram através do templo, uma afirmação de sua completa confiança na vontade de Deus e uma recusa em se desviar do caminho da retidão. A cena se desenrolava diante dos olhos de Jesus como um vislumbre das maravilhas e grandezas do mundo. O diabo, determinado em sua busca para desviar Jesus de sua missão divina, mostrou-lhe os reinos do mundo e toda a sua glória. Era como se os horizontes se estendessem infinitamente diante dele, revelando os tesouros e os prazeres que o mundo terreno tinha a oferecer. Com uma voz que parecia carregar o peso de séculos de ambição e pecado, o diabo dirigiu-se a Jesus com uma proposta sedutora. Tudo isto te darei. Ele ofereceu suas palavras sussurradas como uma canção de tentação. Se prostrado me adorares. Era uma oferta de riqueza, poder e prestígio. Uma tentação de buscar glória terrena em troca de uma adoração que não pertencia ao verdadeiro Deus. Mas Jesus, olhando além das ilusões e dos enganos do diabo, viu a verdade por trás da oferta tentadora. Ele sabia que o poder e as riquezas deste mundo eram passageiros e vazios, incapazes de satisfazer as necessidades mais profundas do coração humano. Ele recusou-se a trocar a verdadeira adoração a Deus por uma busca vazia por prazeres terrenos. Com autoridade divina, Jesus respondeu ao diabo: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Suas palavras eram como um raio de luz cortando a escuridão, uma afirmação firme e inabalável de sua fidelidade ao Pai Celestial e sua recusa em se curvar diante das tentações do mal. Diante da resistência firme e inabalável de Jesus, o diabo foi forçado a recuar, derrotado pelo poder divino que emanava do Filho de Deus. Como uma sombra encolhida diante da luz radiante, ele desapareceu nas profundezas do deserto, deixando Jesus rodeado pela paz e pela presença reconfortante de Deus. O ar pareceu se acalmar, as dunas de areia se aquietaram e um silêncio solene envolveu o ambiente, como se a própria natureza reconhecesse a vitória do bem sobre o mal. Enquanto os ecos da batalha espiritual ainda reverberavam no deserto, os anjos do céu desceram em uma aura de luz e glória para ministrar a Jesus. Suas asas resplandecentes irradiavam esperança e renovação, enquanto ofereciam conforto ao Filho de Deus após o combate contra as forças das trevas. Cada toque celestial era como um bálsamo para sua alma, trazendo-lhe força e restauração após a intensa provação. E assim, fortalecido pelo poder do Espírito Santo que fluía dentro dele e pela palavra de Deus que alimentava sua alma, Jesus emergiu do deserto como um conquistador triunfante, pronto para prosseguir em sua missão sagrada de redimir e salvar a humanidade. Seus olhos brilhavam com determinação divina e seu coração transbordava de amor inabalável e compaixão infinita. Enquanto ele caminhava, a luz de sua presença iluminava o caminho à frente, oferecendo esperança e salvação a todos que o encontravam. Pois onde quer que Jesus estivesse, ali estava também a promessa eterna de vida, amor e redenção, guiando-nos pelo deserto da vida terrena em direção à luz radiante do reino dos céus. A história da tentação no deserto transmite várias mensagens poderosas e atemporais. Jesus enfrentou as tentações mais profundas e universais que os seres humanos enfrentam. A busca por conforto material, o desejo de espetáculo e reconhecimento, e a tentação de buscar poder e glória terrena. Sua capacidade de resistir a essas tentações mostra-nos que, mesmo em nossos momentos mais frágeis, podemos encontrar força na fé e na palavra de Deus para resistir ao mal.
Jesus confiou completamente em Deus durante sua provação no deserto, encontrando força e orientação na palavra de Deus. Sua resposta às tentações foi fundamentada na confiança de que Deus estava com ele e que sua vontade era superior a qualquer outra. Isso nos lembra da importância de nossa própria dependência de Deus em meio às dificuldades e tentações que enfrentamos em nossas vidas. Ao recusar as tentações oferecidas pelo diabo, Jesus mostrou-nos que o verdadeiro significado da vida não está nas coisas materiais ou no poder terreno, mas sim na busca pela vontade de Deus e na comunhão espiritual com Ele. Essa lição nos encoraja a reavaliar nossas prioridades e a buscar significado e propósito além das realizações mundanas. A história da tentação no deserto termina com Jesus emergindo vitorioso sobre as artimanhas do diabo. Sua vitória representa não apenas sua própria resistência ao mal, mas também a promessa de que, com fé em Deus, podemos superar as tentações e adversidades que encontramos em nossas vidas. Isso nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e confiança na vitória final de Deus sobre o mal. Em resumo, a história da tentação no deserto nos lembra da importância da fé, da resistência às tentações, da dependência de Deus e da vitória sobre o mal. Essas mensagens continuam a ressoar ao longo dos séculos, oferecendo orientação e inspiração para todos os que buscam seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Não se esqueça de nos seguir para mais histórias. Fiquem com Deus e até a próxima.